Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Estamos aí reunidos para mais um Meta RH Mais Cast, aí o primeiro dessa temporada aí 2024. E hoje a gente está para falar um pouco sobre os desafios de RH de 2024, né? Mas não, na verdade, os desafios de 2024, né? Desafio para o RH, porque ser do RH é ter desafios. E eu sou o Leandro, e se você não está vendo por algum motivo, eu vou me audiodescrever agora. Eu sou um homem branco, né? Eu tenho cabelos castanho, já querendo ficar grisalho, tem um bigode com um cavanhaque assim. Eu uso óculos, mas não tô usando ele agora. Eu tô vestindo uma camisa preta, tá? E para descrever mais ou menos o lugar onde a gente tá, né? Tem uma mesa de madeira aqui na minha frente, um microfone na minha frente, na frente dos meus amigos também. Tem uma TV aqui no fundo com o logo do Meta RH Mais Humana e atrás de mim tem um estante, olha, mostrando que é velho, né? Atrás de mim aqui tem um lugar com várias prateleiras aí, inclusive tem um troféu muito legal lá que diz que a gente é uma empresa muito boa, tá? E é isso aí. E agora eu passo a palavra para as minhas amigas para se apresentarem. Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado pela presença. Olá, pessoal. Eu sou a Rosana, tenho 32 anos, sou casada. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo black, crespo, com cachinhos. A maior parte dele é castanho escuro e tenho algumas luzes loiras nas pontas. Eu estou com uma blusa rosa, com brincos de argola pequenas e um colarzinho com pingente de coração. É um prazer estar aqui. Vai ser uma experiência muito boa. É legal, essa experiência toda que você traz aí em gente de gestão, acho que vai ser super importante para esse papo. Olá, pessoal. Eu sou a Richelle, sou uma mulher de 1,50 m, bem alta, sou parda, tenho cabelo curto, acima dos ombros, é cacheado, uso óculos, sou tatuada, tenho algumas tatuagens aqui no braço que estão à mostra. E estou vestindo uma blusinha rosa, uma calça jeans, e estou no mesmo cenário que o Leandro descreveu, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Legal. E também estrategicamente aqui hoje, porque a HIT cuida, né, da parte de recrutamento e seleção, então eu acho que eu trouxe a nata da, da empresa para cá, né? Vamos falar sobre grandes desafios, gente. É isso mesmo. Desafios, mas que a gente, eu acho que vivendo isso no dia a dia, fica até mais fácil da gente conseguir vencer aí essas barreiras, né? É legal, legal, inclusive, você começar com essa fala de desafios, sabe, Rit? Porque a primeira delas eu acho que tem muito a ver com as suas atividades dentro da Meta, inclusive, que é a questão da atração, né? Muitas empresas acabam procurando a gente até por conta disso, por essa dificuldade, né? A gente sabe que não é um processo muito simples, ele tem as suas especificidades, tem todo um trabalho, tem toda uma metodologia por trás. E eu queria falar um pouco sobre isso, sim, que você trouxesse um pouco desse panorama para a gente, como é que funciona, quais são as informações importantes para que esse processo de atração se dê, né? Para você conseguir startar um projeto. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, a gente pensando no desafio, e aí nós estamos falando de diversos nichos, né, de diversos segmentos. A Meta, ela atende desde indústrias, né, ali pensando no varejo, pensando em farmacêutico, enfim, um nicho muito amplo. E aí a gente pensa em desafios, e as empresas, elas são mutáveis, né, elas estão o tempo todo ali mudando estratégias, mudando o posicionamento delas, e a gente, como grande desafio, é olhar para esse mercado e conseguir atrair aqueles candidatos que estejam assertivos àquela cultura, àquela empresa, enfim. Então, hoje, eu acredito que, primeiro, né, nosso principal desafio, entender as necessidades das empresas que a gente atende versus as habilidades desses candidatos, dessas pessoas que a gente busca. Ah, legal. Outro ponto, né, quando a gente atende o nosso cliente, entender o nicho, né, entender como ele se posiciona no mercado, quais são as dificuldades que aquele cliente tem para ele buscar a gente para apoiar, porque a gente entende que quando chega para a gente essa demanda é porque eles já buscaram, né, possivelmente eles já tentaram atrair esse talento e teve essa dificuldade. Então a gente começa Uhum. a criar as nossas estratégias para que a gente possa ser assertivo, né, e trazer aquele profissional com qualidade num tempo recorde, né? Uhum. E aí a gente começa a olhar para as concorrências, a gente começa a olhar para as nossas estratégias internas, alinhado ali com as estratégias também desse cliente. Então, hoje,
além de eu entender, eu acho que começa muito ali também de um alinhamento com esse cliente, entender quais competências que eles estão buscando, quais habilidades são necessárias para aquela vaga, entender muito bem todo o briefing, né, que aquele cliente nos passou, para que aí sim, quando a gente vai para o mercado, para as nossas plataformas e busca essa pessoa candidata, a gente consiga aí, né, fechar esse processo, fechar esse projeto de uma forma assertiva. Então, acho que o primeiro desafio é isso. E aí também tem as questões geográficas, e às vezes esse profissional, vamos pensar em tecnologia, por exemplo. Se eu vou trabalhar uma vaga de tecnologia para uma região onde a gente sabe que é um profissional escasso, quais são as estratégias que eu vou ter para buscar esse profissional? Então, entender todo o cenário, eu preciso entender sobre oferta e demanda geográfica, se esses profissionais eles estão naqueles lugares, se eles não estão, quais estratégias eu vou criar, acho que a gente vai falar um pouquinho de estratégia mais para frente, mas quais estratégias o nosso time precisa criar para buscar esse profissional. Então, enfim, tem tantos outros desafios, mas que a gente vai criando estratégias para a gente conseguir vencê-los assim no nosso dia a dia. Mas, a princípio, eu acredito que para começar a vencer essas barreiras, Lê, é exatamente isso, é conhecer o nicho que eu estou atendendo, conhecer o meu cliente, para que eu possa ser assertiva na busca desse profissional. Tá, entendi. Então, eu acho que o que você está me dizendo é que um dos primeiros passos talvez seja essa questão do alinhamento com o cliente. Então, tipo, assim, o cliente não pode ficar economizando palavras ou Exato. formas para vocês poderem ter uma estratégia realmente assertiva nesse processo, né? E uma outra coisa que você trouxe que eu achei interessante, eu acho que até a Rô pode ajudar bastante a gente né, para desenvolver isso, é a questão da cultura, né? O fit cultural. Porque eu lembro que até um tempo atrás, assim, eu não vou dar taco, eu não vou falar quanto velho eu sou, mas até um tempo atrás, a questão cultural não era algo muito visto, assim. Tipo, as pessoas até falavam, até tipo, tinha isso, mas não era algo que era tão pungente, assim, de um processo seletivo, de quanto a pessoa tá no fit cultural, tal, e quantas empresas levavam isso em conta. E aí a HIT trouxe isso, né, tipo, alinhamento com as skills, mas tem que também ver o lance da cultura com o cliente. E aí eu acho que é um pouco desafio de G&G também, né, de gente gestão, um pouco olhar para essa questão a galera tá dentro da cultura da empresa, assim, né? Eu sei que não é um processo muito fora, mas você acaba, às vezes, auxiliando também em recrutamento e seleção nesse ponto, né? Sim, eu trago o olhar muito de dentro, né? Atuando como agente de gestão dentro da Meta RH. E hoje, o que a gente percebe é que, com essa competitividade, né, do mercado, hoje existem algumas características e alguns pontos muito importantes dentro de um processo seletivo e na atração de talentos que, sei lá, 20, 30 anos atrás não eram tão considerados. E aí, pelos dois lados, tanto do lado da empresa, como do lado do candidato, da pessoa candidata. Então, e o fit cultural, né, essa conexão, ela hoje é um ponto muito importante. Falando como Meta RH, time interno, eu vejo esse como um dos nossos maiores desafios, né? Encontrar pessoas que tenham uma conexão com o nosso propósito, com os nossos valores, porque tudo isso é muito importante para nós, né? Então, para a gente é importante ter pessoas que se conectem com isso. Então, encontrar essas pessoas somado as competências técnicas para desenvolver, né, o nosso trabalho, todos os desafios que nós temos aqui, acaba sendo uma tarefa que muitas vezes é decidida ali por detalhes, né? E como uma ferramenta que nós temos hoje é o fit cultural, né? Aplicar o fit cultural durante o processo seletivo, né? Tê-lo como uma etapa dentro desse processo, porque ele ajuda de uma forma mais racional a gente identificar de fato essa conexão de propósito, de valores e com a cultura organizacional como um todo dessa pessoa candidata. Ah, entendi. Já aconteceu, Rit, de repente, de você pegar uma pessoa candidata assim que nossa, ela tem tudo a ver com essa vaga, essa é a pessoa. E de repente, por uma questão de fit cultural, ter tido algum problema, ou você, infelizmente, não vai dar para seguir com esse processo, porque a pessoa. Gente, infelizmente, assim, aí aquela dorzinha no coração, né? Porque, poxa, às vezes o candidato ele atende todas as competências técnicas para aquela oportunidade. Tem as habilidades, tem os conhecimentos, tem ali, às vezes, ferramentas específicas, porque hoje o cliente, né, ele traz para a gente ali algumas ferramentas muito mais voltadas para uma área específica. Então, tem as certificações, tem os hardware skills, né? E aí chega na parte do fit cultural, a pessoa ela tem zero aderência para aquela cultura. Sim. E aí o que adianta eu trazer uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas que eu não vou conseguir manter
sei lá, um tempo de experiência. Uhum. Porque não rolou match, não rolou identificação. Hoje, os profissionais, eles estão cada vez mais também exigentes com relação à cultura, então fica mais Sim. fácil. Porque antes, eu acho que tinha muito papel da empresa de querer identificar naquela pessoa candidata se de fato ele era assertivo para aquela cultura. Hoje, a pessoa candidata, antes dela se candidatar àquela oportunidade, ela já está olhando ali sua rede social, está olhando o LinkedIn da empresa, está buscando colaboradores. Eu tenho candidatos que buscaram outros colaboradores para perguntar como que é a cultura aí, vocês gostam? Uhum. Né? Então, assim, eles estão muito mais ativos nessa busca. Você tem né? ferramentas iguais, tipo o Glassdoor, por exemplo, que é Exato, você consegue exato. buscar um Hoje, histórico. nossas pessoas candidatas, elas vão ver qual é a reputação da empresa no Glassdoor. Eu falo que salário sempre foi muito importante, né? Não dá pra gente falar que a pessoa candidata, ela elimina a vaga ali, né? Porque, não, salário não é importante. É importante. Porém, hoje tem muitas outras questões que são avaliadas e tão importantes quanto. Então, hoje eles olham a reputação da empresa, eles olham como que a empresa se posiciona hoje no mercado, qual é a cultura, quais são os valores, se estão aderente ali também aos seus valores. Então, isso é muito importante hoje de a gente passar por esse fit cultural para que esse profissional não tenha um choque cultural depois, né, quando ele sentar naquela cadeira, né? E às vezes a gente tem também essa responsabilidade, porque às vezes a gente movimenta um profissional que está trabalhando. Então, eu tirar um profissional da sua cadeira, trazer para minha empresa, sem eu ter feito esse check, né, de, poxa, ele atendeu tecnicamente, mas eu não posso expor uma pessoa a um choque cultural. Eu preciso preparar para a minha cultura também. Sim. E eu acho que isso que você traz, Iti, traz também para a gente um outro ponto de uma estratégia importante dentro da atração, que é a marca empregadora, né, a força dessa marca. E o quão importante é nós, como empresa, como organização, sermos genuínos em tudo aquilo que nós mostramos a respeito da nossa marca, né? Porque hoje as pessoas, elas realmente vão a fundo para entender se de fato, né, o mais humano é mais humana, se de fato, no dia a dia, as pessoas que estão ali conectadas com a gente vivenciam isso, né? Então, isso realmente precisa ser algo muito, muito genuíno, muito perene ali, porque cada ponto de contato de qualquer pessoa conosco, sejam as pessoas candidatas, as pessoas colaboradoras, fornecedores, cada ponto de contato ali é um momento de verdade para realmente fortalecer a nossa marca ou, de repente, colocar um ponto de contradição, né? Então, isso, fortalecer a marca empregadora é uma das estratégias, né? O Employer Brand, para atração, e é importante a gente ser muito genuíno, muito íntegro nisso. Puxando sardinha para o nosso lado. Mas sem tirar também o foco de recrutamento e seleção, né? A gente sempre tenta trabalhar também muitos lances, falando um pouco da área de marketing, tá? A gente sempre tenta trabalhar um pouco essa questão da marca empregadora que você disse. Não estou falando só da meta, eu digo dos clientes também, porque inclusive a gente trabalha com uma sinergia muito grande com recrutamento e seleção, porque a gente entende que a marca empregadora precisa ser trabalhada também nos processos. Então, é muito comum a gente trocar essas figurinhas com RS, né, com recrutamento e seleção, para falar sobre marca empregadora, beleza. Por conta até disso que a HIT trouxe, mas o cliente, a pessoa candidata também está olhando a questão de valores. A gente teve um episódio, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, se você estiver assistindo no YouTube, ou nos comentários também, conversando com a Kelly, né, que é a nossa pessoa que é responsável ali pela parte de nossa head de recrutamento e seleção, e também falei com o Ed do LinkedIn, e a gente tocou muito nessa questão do diversidade e inclusão, quer dizer, é um valor cultural, assim, é um aspecto diferente das questões salariais, diferente das questões de habilidades técnicas, até de carreira, assim, a gente pode falar também. E que é muito importante, que é muito levado em conta. Então, a gente precisa dessa sinergia, né, para poder conseguir, né? E é legal que isso traz até um outro ponto, que é o lance da retenção, né? Porque eu acho que a retenção do colaborador, da pessoa colaboradora, começa no processo de recrutamento e seleção, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito nisso, né? Essa retenção começa muito com a experiência que a pessoa candidata ela está vivenciando ali durante o processo seletivo. Então, nós trabalhamos muito para que durante esse processo a experiência, né, dessa pessoa candidata seja muito conectada, ela consiga perceber muito os nossos valores, né? Porque a gente está realizando um processo onde envolve muitas vezes 5 pessoas ou até mais,
né, mais de 5 pessoas, que apenas uma delas vai realmente entrar. Mas cada uma daquelas pessoas que tiveram uma experiência de conhecer a nossa empresa, de fazer uma entrevista com a gente, ela vai experimentar conosco um momento de verdade. Né? Então, essa retenção, ela realmente começa ali. Se nós somos muito assertivos nesse processo, essa pessoa candidata, ela entra ali com um engajamento muito alto. Né? Mas aí, quando ela vem, é o desafio maior. Né, de realmente reter, que eu vejo que é o desafio mais denso e que precisa ser mais constante. Então, essa pessoa, ela entra muito engajada e eu entendo que, como estratégias, né, como ações na prática, que é importante a gente realizar. Primeiro, ter um processo de onboarding muito bem estruturado. Né? As pessoas, elas sabem quando elas chegam no lugar que está esperando por elas, que se preparou para recebê-las, e isso faz muita diferença. Então, é importante a gente estruturar um processo ali de integração, onde essa pessoa receba todas as necessidades dela nesse primeiro momento, que é um acolhimento, que é conhecer a estrutura física, né, daquela empresa, conhecer os times, conhecer as lideranças, entender os programas, né, poder realmente ser imersa ali dentro desse universo ali, que é aquela nova organização que ela faz parte agora, que ela pertence. Passado essa etapa, né, que duram alguns meses, o onboarding não dura apenas 3 meses, né, dura um tempo ali até aquela pessoa realmente se integrar na empresa. Mas passado esse momento, vem a segunda parte, né, o segundo ponto que precisa ser atrativo, que é aquela pessoa conseguir identificar oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento. Então, isso é muito importante, né? Os talentos, as pessoas, que elas geralmente buscam estar em um lugar que oferece, que proporciona isso para ela. Então, como organização, nós precisamos ter um olhar para isso, né? E ter essa sensibilidade de poder ter meios, ferramentas para oferecer isso para as nossas pessoas também, para os nossos talentos. Então, a gente trabalha muito com esse olhar, né, de ter algumas ferramentas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para o desenvolvimento do nosso time. Nós atuamos muito com olhar para a nossa liderança, capacitando a nossa liderança para que ela possa, estando ali mais perto, né, das pessoas, desenvolver essas pessoas, né, dar direções, direcionamentos para os nossos talentos, para que realmente nós consigamos reter essas pessoas que são importantes e que querem fazer história junto com a gente, deixar um legado junto com a gente. E o processo seletivo, né, ele facilita um pouco esse trabalho também, né? Quando você tem pessoas que estão mais dentro desse match aí, com uma posição que está ali aberta, isso acaba dando muito certo. Uma frase que eu acho que é bem legal, assim, resume um pouco esse lance de como, quando você sabe que o onboard deu certo e tal, é quando você encontra alguém que acabou de entrar, um colaborador novo e tal, e a pessoa fala assim, fiz 3 meses. A pessoa, nossa, parece que você tá aqui há muito tempo. Ou tipo assim, já ainda, né? Ainda, tipo, parece que já tá mó tempão aqui. Porque a pessoa ela tá tão entranhada, Inserida, assim, né? ela tá tão Sim. inserida, cara, que, meu, é muito notório isso. Eu costumo dizer que a retenção, ela já começa na atração, tá? Exato. Por quê? E aí, a Rô trouxe um pouquinho do nosso cenário interno, né? Mas aí, pensando no meu cliente, porque eu preciso trabalhar a retenção do meu cliente também. E como eu começo a trabalhar essa retenção? Já no meu processo, né? Então, por isso que é tão importante, aí a gente volta lá no começo, a questão do alinhamento. Se eu sei o cenário que essa pessoa candidata vai encontrar, se eu já conheci um pouquinho da cultura daquele cliente, se eu já sei quais são os principais desafios daquela cadeira, na hora da minha abordagem, já prepara essa pessoa para esse cenário, né? Que a gente fala que é a questão de ser transparente com a minha pessoa candidata. Eu preciso trazer para ela o encantamento, sim, sobre o meu cliente, o encantamento sobre a minha cultura, mas eu preciso deixar muito claro para ela qual é o cenário que ela vai encontrar. Então, ali já começa a minha retenção. Beleza, preparei a minha pessoa candidata para aquele momento. Acho que o segundo ponto o Rô já trouxe muito bem, a questão de como ela vai ser recebida, né? O quanto tudo aquilo que eu vendi para ela no meu processo, de fato, tá alinhado com aquilo que ela vai vivenciar ali naquele momento. E aí vem toda essa questão, né, Lê? Quando você passa por um bom recrutamento e seleção, você passa por um bom acolhimento, por um bom onboard, automaticamente, essa pessoa, ela vai ter ali mais engajamento, essa pessoa ela vai ter ali mais
mete com aquilo, com a proposta, né? Com as estratégias da empresa. Eu acho que outra coisa muito importante, quando a gente faz o nosso processo ali de recrutamento, a gente precisa estar muito alinhado com as estratégias da empresa, né? Até porque vai muito além também ali dos valores, né? O quanto essa pessoa ela vai ter de energia para entregar aquilo que a empresa está pedindo, Sim. né? A gente tem que pensar no business também, né? Pensar no negócio também. Então, enfim, assim, a retenção, ela começa ali a partir do momento em que beleza, achei a minha pessoa candidata. Agora, como que eu vou engajar essa pessoa para ela se desenvolver, para ela atender as nossas expectativas e também manter todas aquelas expectativas que ela tem na vida, que é a qualidade, que é se desenvolver, crescer profissionalmente, enfim. E um colaborador, uma pessoa colaboradora produtiva também é uma que é uma que tem propósito. Eu acho que Sim. assim, e se os propósitos da empresa dão match com seus propósitos pessoais, tipo, você tem uma sinergia com os propósitos, né? A coisa fica muito mais fácil. Você trabalha motivado, Com você vai na certeza. pegada, não, vamos junto, tamo nessa, assim, é o vestir a camisa pra mim, nesse ponto, eu acho que quando os propósitos se encontram e casam, Sim. assim, de maneira muito boa, né? Perfeito. Acho que quem já fez alguma entrevista comigo, uma pergunta que eu costumo muito fazer é quais são as projeções que aquela pessoa tem para a carreira. E essa resposta, ela me mostra muita coisa, né? Na resposta daquela pessoa, candidata, eu já consigo perceber se aquilo que ela está almejando para o futuro dela, se os desenvolvimentos que ela busca se conectam com aquilo que nós, como empresa, também temos como projeção de futuro para aquela área, para aquele time, e que nós gostaríamos que aquela pessoa se desenvolvesse. Então, quando a gente percebe essa conexão de propósito ali no processo seletivo, no momento de atração, aquilo é o detalhe que acaba sendo determinante para a gente chamar essa pessoa, e a gente entende que tem uma tendência dessa pessoa ficar muito mais tempo conosco, porque ela vai ter um processo ali de desenvolvimento muito conectado com aquilo que ela está buscando para ela. Então, isso é bem importante, a gente conseguir conectar isso. Não, entendi. Já aconteceu algum caso, é uma curiosidade mesmo, de alguém que vocês falaram assim, nossa, fulano deu match com tudo, com tudo, com tudo, e inclusive cultural, skills, habilidades, e a pessoa perdeu o interesse na empresa, assim, tipo, na posição, fala, não quero mais, tipo, não quero. Acontece, acontece. Assim, quando tem essa conexão com propósito e valores, é mais difícil de acontecer. Mas dentro desse campo da atração, tem outros aspectos que são muito considerados. Então, a Rit até trouxe aqui essa questão em um momento, o salário ele ainda é muito importante, né? O pacote de remuneração é muito considerável. Então, às vezes pode acontecer da gente perder ali uma pessoa candidata muito... Nossa, era essa pessoa. O meu time de seleção, nosso time de seleção, com certeza passa muito mais por isso, né, Rit, do que a gente internamente. Mas, geralmente, quando a pessoa ela tem aquela conexão ali com o propósito, é muito mais, tem uma chance muito maior de ela vir muito engajada e se desenvolver conosco. Eu acho que envolve também muito a questão de papéis e responsabilidades. Às vezes as pessoas vêm também, deu match ali, né? Em todos os pontos, tecnicamente, culturalmente, comportamental, enfim, tudo. Mas, no meio do caminho, essa pessoa, ela resolveu mudar a estratégia da carreira dela. E tá tudo bem, né? De ela entender que, olha, eu acho que o que estão me pedindo aqui não tá mais alinhado com aquilo que eu espero pra minha carreira. E aí é onde eu falo também que é muito importante, por isso que eu gosto de deixar muito transparente o meu processo. Acho que a Rô trouxe nessa questão de projeção. O que você espera daqui 6 meses? O que você espera daqui 1 ano? Só que hoje o nosso time tá muito rápido. Os profissionais, eles não esperam ali. Eles querem uma promoção em 3 meses, em 6 meses, né? A nossa geração hoje é uma geração rápida, né? Então, às vezes não estão disponíveis em aguardar um pouquinho mais para aquela promoção, ou às vezes as pessoas não estão nem preparadas para aquela promoção, né? Mas esse é um ponto onde baixa a energia, de opa, talvez aqui eu não encontre essa promoção tão rápido, talvez o que eu quero fazer não tá mais alinhado com aquilo que a empresa tá me pedindo. Então, também pode ser aí uma baixa, né? Pode ser aí uma forma de desengajar, desmotivar essa pessoa voltamos colaboradora. para a transparência da empresa na hora do alinhamento, né? Exatamente. Exato. Esse ponto que a Rit trouxe é um ponto muito importante também, um aspecto muito importante dentro da retenção, que é o reconhecimento, né? A empresa, ela precisa saber também reconhecer aquelas pessoas, né? E esse reconhecimento, ele vem desde um elogio, o reconhecimento ali por uma entrega, até
os méritos, as promoções. No entanto, esse reconhecimento não pode ser assim, né? Vou te promover para você ficar aqui somente. Putz, é importante. Não pode ser somente isso. A conexão com o propósito, ela precisa existir. E essas mudanças, elas acontecem. Nós acreditamos muito em ciclos. Então, uma pessoa, ela pode entrar ali dentro de uma organização muito conectada com o propósito, permanecer durante um tempo, se desenvolver em alguns processos, mas pode chegar um momento em que né, aquilo que a empresa está buscando já não é mais aquilo que ela também está buscando. E aí entra a transparência. Né? Nós temos como ação, como prática, as one-on-ones, que Sim. é um momento muito estratégico e importante, né, para que o gestor ele possa identificar isso também, para que a gestão também possa identificar, né, quando esses ciclos eles estão se fechando. E a gente percebe isso de uma forma muito, muito saudável. Não, né? legal. Até para quem não tá acostumado, até eu já vejo gente tirando sarro um pouco dessas one-on-ones, mas o one-on-one nada mais é do que uma conversa. Tipo, é um bate-papo franco que você tá tendo geralmente liderança e liderados, ou no seu caso, né, Rô, tipo, acontece muito, né, de um liderado com gente de gestão, né, para ter esse negócio da comunicação aberta, às vezes é algo que a pessoa colaboradora não quer abrir direto para a liderança, quer trazer antes para você. Então, isso é muito importante. Desculpa, só abrindo esse parênteses. Não, não, é isso mesmo, assim. Como GG, a gente tem a prática aqui também, de tempos em tempos, de chamar todo mundo para conversar individualmente. E esse é um processo muito importante de escuta ativa. E é um momento onde a gente consegue identificar muita coisa, consegue identificar ali oportunidades de movimentações, de reconhecimento, seja por promoção, por mérito, ou de movimentações para atuação em uma outra área, né? E também eventualmente de encerramento, de possíveis encerramentos de ciclo. Então, a transparência ela é necessária em todas as etapas, desde a atração, na retenção, em todos os momentos, né, para que a gente possa realmente ter processos saudáveis e se desenvolver de uma forma assertiva. Eu ia até perguntar isso para você, mas eu acho que você trouxe de uma certa forma já isso, né, a importância do papel do RH nesse processo todo, né, de retenção, né, a gente não vai amarrar o cara na cadeira, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, acho que você trouxe um pouco disso, né? E, inclusive, essa dinâmica de gente de gestão, de RH, não importa o nome que a gente dá para essa área, ela é muito importante, porque eu acho que um dos fatores, eu tô falando agora como pessoa colaboradora, assim, é o fato de você poder ser ouvido, né? De você ter uma voz ativa, ter alguém ali para olhar e assim, a gente sabe quando é só uma reclamação que não tem fundamento e com as que têm fundamento, assim. E a importância da gente ter esse acolhimento, né? Sim, com certeza, Lê. Eu acho que se tem uma dica que eu posso deixar sobre cultura organizacional, ouçam as suas pessoas, né? As pessoas, elas querem ser ouvidas. É importante você ouvir, né, o que as pessoas, elas têm a dizer, né? Muitas vezes, a pessoa, ela só quer ser realmente acolhida ali para poder falar. Ainda que, eventualmente, a gente não possa atender aquela necessidade ou, né, atender um pedido, mas só o fato de você ter aquele tempo para ouvir e ela perceber que, de fato, de um modo genuíno, né, houve um trabalho ali, uma movimentação para poder, né, uma atenção àquilo que ela está trazendo, isso faz muita diferença. Né? Então, nós temos um cuidado muito especial com isso. Nesse sentido, a nossa própria diretora, a Beca, né, dentro da nossa etapa de onboard, tem uma one-on-one daquela nova pessoa com a Beca, né, com a diretoria. E é muito engraçado que a galera que entra, eles veem isso como um diferencial enorme. Eles falam, nossa, eu nunca estive numa empresa que eu pude ali nos primeiros dias conversar, né, com a diretora da empresa. Então, ouvir é muito importante, né? Escutar. As pessoas, elas querem ser ouvidas porque elas querem fazer parte, né? Elas querem contribuir. E muitas vezes as mudanças que vão acontecer na empresa, as melhorias, esse desenvolvimento organizacional, ele vai vir por resultado de insights, de percepções que vão vindo ouvindo as pessoas, né? Quem está de fora, às vezes a gente não consegue enxergar coisas que as pessoas ali no dia a dia enxergam e se você sentar para ouvi-las, né, elas vão trazer. Então, eu vejo o papel de gente de gestão,
muito forte nesse ponto, né? O meu head, o Paulo, ele traz que gente, gestão é o ponto de equilíbrio na empresa. E, de fato, a gente trabalha muito nesse equilíbrio porque a gente tem um papel muito importante de escuta ativa de todos os lados. Então, da liderança, dos gestores e das pessoas colaboradoras como um todo, da diretoria. E nós precisamos ter esse papel desse ponto de equilíbrio, né, para a gente conseguir um caminho saudável para seguirmos. De mediação, né, Rô? Sim, tem que ter, né? E muito. assim, eu não tô falando nem na questão de mediação de briga, não briga, Não. tipo, era coisa básica, né? Coisa boba, assim. E mais uma vez, não importa se é uma área de G&G, RH, assim, acho que a importância do RH ter esse comportamento ativo, né, de mediação, ele é muito legal. E você trouxe também essa questão da escuta. E aí vai uma dica do marketing, mas assim, é uma dica do marketing meio falseta, porque na verdade eu vou citar a Stephanie, que é a nossa colega de BI, que eu ainda vou trazer aqui. Ela só tá preparando um conteúdo para trazer pra gente. Todas essas conversas não precisam ficar no campo subjetivo, tipo, eu tive um problema. Transforma isso em indicadores para você conseguir melhorar os processos internos, né? É o que a gente faz internamente, que a gente faz também com os clientes, né? A gente pega todos os processos, a Rit pode até falar melhor, nos processos de seleção, tudo aquilo que ela escuta também dos candidatos, né, Rit? Acaba virando indicador também para pontos de melhoria, né? Como é que eu vou melhorar o onboarding? O que eu estou errando na construção do job description para uma determinada posição, né? Então, acho que isso é muito importante. O legal dos dados, né? Você trouxe aqui, para a gente também posicionar a empresa, como que ela está no mercado, né? Porque quando a gente trabalha aquela oportunidade para aquele cliente, a gente não está sendo consultivo só na busca daquele candidato. Mas eu preciso ser consultiva também o quanto que aquela empresa que eu estou representando, ela está sendo atrativa, né? Então, tem todo um estudo. A gente, nos nossos processos, a gente apresenta ali um dash final de, olha, para essa oportunidade, sei lá, eu abordei 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, olha aqui, ó, 30 pessoas recusaram por conta, sei lá, da tua modalidade de trabalho, que hoje não está, sei lá, remoto, é 100% presencial. Hoje as pessoas estão mais tendenciosas ali para o híbrido. Pode ser porque você está pedindo o inglês, mas quando a pessoa candidata me pergunta, mas essa empresa tem interação com um time global? Não, então por que vocês querem o inglês, né? Enfim, assim, a gente traz ali alguns pontos para que eles possam pensar também de, nossa, talvez a nossa principal dificuldade aqui para esse processo, a gente simplesmente poderia ter conversado internamente, mudado a estratégia e ter sido mais assertivo nesse processo. Então, a gente leva dados para esse cliente para que eles entendam que todas as nossas decisões, que todas as nossas buscas, existe ali um dado, né? E que a gente toma todas as nossas decisões pautadas em dados, né? Isso é muito importante. E aí, aproveitando, para eu não perder o time também, mas eu queria complementar a questão da retenção. Você falou um pouco de cultura, tudo, mas nós temos também alguns programas que fogem ali, né, da parte técnica, trabalhando a questão da habilidade, né, e a gente tem ali outros programas que hoje são tão importantes quanto, né, então hoje uma pessoa, quando ela busca uma empresa e ela quer ficar naquela empresa, ela precisa entender se aquela empresa, ela se posiciona com diversidade, se tem programas de diversidade, né, hoje nós, na Meta RH, nós temos hoje nossos treinamentos de letramento, né, tornando lideranças mais inclusivas, a gente tem as nossas rodas de conversa, os nossos workshops, grupos de afinidade para falar sobre diversos temas de diversidade. A Rô vai poder falar melhor, mas temos aí o Meta para Todos, o MPT, fala um pouquinho, que eu acho que ele é fantástico, né? Ganhamos a Olê, antes de quando começou, falou do troféu que está atrás dele ali, né? Falando sobre lugares incríveis para trabalhar, e tudo isso conta, né? Mas tem também o selo de reconhecimento da prefeitura em relação também Temos diversidade. duas vezes aí reconhecida. A Rô vai falar um pouquinho do Meta para Todos. Então, tudo isso está no pacotinho de, opa, aqui é o lugar que eu quero trabalhar. Depois a gente vai falar, acho que um pouquinho da gente, né, Lê? Mas eu quero trazer até esse olhar que eu tive, né? Porque, como eu falei, hoje os profissionais estão escolhendo as empresas que eles querem trabalhar. Sim. E quando eu olhei para a Meta, e eu não quero dar spoiler agora, eu vou falar disso depois, mas foi justamente pela forma que ela se posiciona e os prêmios que ela vinha conquistando, né? Peraí, é mais humana por quê? E eu fui buscar entender o porquê ela é mais humana, né? Mais uma vez, a gente volta para aquele lance também do estratégia da marca empregadora, né? Sim. Eu tenho que construir
a minha reputação para cada vez mais eu atrair pessoas que têm dão match, né? Tem um fit cultural aí com a minha empresa, né? Sim, com certeza. E o programa, né, o Meta para Todos, ele vem muito com esse papel, né, da conexão com o propósito das pessoas, Uhum. né? Então, como a gente já falou, as pessoas elas buscam estar em um lugar que possa, não somente onde elas não estejam apenas trabalhando, executando atividades, elas querem algo mais. Exatamente. Hoje em dia, a geração que está entrando no mercado hoje busca muito por isso. Isso é muito forte. Isso é um ponto que talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era tão forte, mas hoje é. E aí o Meta para Todos ele vem com esse papel. E como é importante isso, né? Assim, recentemente eu tive algumas situações, não foi apenas uma, alguns processos que nós fizemos e das pessoas candidatas falarem assim, ao final da entrevista, olha, para mim foi muito importante eu estar fazendo uma entrevista com uma pessoa negra. Em um desses, a Rit, inclusive, estava comigo. Legal. E aí eu fico assim, meu Deus, olha o A tamanho. pessoa candidata falou do nosso cabelo. Falou assim, Sim, cara, do eu nosso fazer uma cabelo. entrevista com duas mulheres cacheadas já me fez relaxar na cadeira. E a gente Uhum. falou, cara, por quê, né? E aí ela trouxe A questões de mercado que, identificação, infelizmente, ainda acontece. De, olha, Sim. eu passei por uma entrevista com um recrutador e ele falou, não, tudo bem comigo, mas a próxima entrevista é com o diretor. Você, como dica, faz uma chapinha. E ela falou, cara, como Nossa, que assim? chato, Né? né? Então, isso é Absurdo, muito né? importante, rolar aquela identificação, rolar aquela questão, né, Uhum. da pessoa falar, nossa, né, eu até brinco, gente, eu sou tatuada, então, assim, Uhum. hoje a gente tem essa liberdade, a gente tá num espaço onde eu posso ser eu, né, e às Sim. vezes as pessoas entram e falam, nossa, você tá mostrando a sua tatuagem, já me senti até seguro porque eu tenho uma aqui também, então, Uhum. É enfim, entre verdade. tantas outras barreiras que existiam Uhum. antes e hoje as pessoas conseguem se sentir mais confortáveis, né? Sim. E assim também, né, Rit, uma coisa que eu acho que até a Rô tocou um pouco nisso, né, a importância das lideranças, né? Uhum. Isso é algo também que a gente também tem que desenvolver. Ah, não é só pegar e abrir a posição, cara. Às vezes a empresa, ela até para essa questão da estratégia de marca empregadora e tal, ela precisa trabalhar o treinamento também da galera que está interna. Não só os colegas de trabalho, mas principalmente as lideranças. E aí, nesse ponto, eu acho muito legal falar, e até um dos motivos da Rit estar aqui. A Rit é líder de um trabalho muito legal, né, que a gente está agora desenvolvendo com os clientes, né, que é o Trilhando Mais, né? E o Trilhando Mais ele vai exatamente nessa veia de falar assim, puta, eu preciso desenvolver as pessoas que já estão aqui para acolherem melhores ou ter uma escuta mais ativa. Você consegue falar um pouquinho também pra gente do Trilhando Mais, Rit? Claro, o Trilhando Mais, ele nasceu, né, recente, era um bebezinho aí, tá caminhando. E a ideia da trilha é justamente isso, né, convidar essas pessoas, e aí a gente pode falar primeiro internamente, e falar dos nossos clientes, mas a proposta é fazer com que esse cliente, então, primeiro, eu quero trabalhar mais diversidade, não sabemos como. Então, o Trilhando Mais, ele tá aí para te ajudar, né? Então, primeiro, a gente vai trabalhar o letramento dessas pessoas, porque para eu trabalhar com diversidade, buscar pessoas diversas no mercado, eu preciso preparar o ambiente que elas vão chegar, né? Que para recebê-las. Então, hoje o Trilhando Mais, ele tem ali foco em letramento de liderança, ele tem um foco de preparar também as pessoas colaboradoras, porque não é só ter uma liderança inclusiva, mas eu preciso que os pares também sejam Pô, inclusivos, perfeito. né? Eu preciso que esses pares também acompanhem esse letramento, porque Sim. senão não tem sentido nenhum a gente só capacitar ali o topo e não conseguir capacitar todas as outras pessoas colaboradoras. E aí a gente pode pensar em diversos pontos aqui. Eu preciso de algo mais pontual. Não consigo fazer um letramento de 6 meses, de 5 meses, de 1 ano. Tudo bem, a gente tem aqui as nossas rodas de conversa, a gente tem os nossos workshops, a gente vai entender, né, qual que é a demanda. Então, hoje eu quero trabalhar, às vezes chega pra gente assim. Inclusive, nós acabamos de fazer um trabalho muito legal com um dos nossos clientes, né, de trabalhar o letramento racial, né? Eles estavam com foco muito grande em aumentar, né, ali as pessoas colaboradoras com recorte racial em liderança. Então, nós fomos falar sobre letramento racial com essas lideranças. Nós já fizemos a primeira rodada, foi ali um workshop de 2 horinhas.
mas que nós tivemos um retorno muito positivo. Essas lideranças trouxeram pra gente dúvidas que a gente fala assim, cara, ainda é algo que a gente percebe que precisa ser falado, sabe? Sim, né, e eu imagino, assim, que até seja um baita problema, porque imagina, assim, e eu já vi isso acontecer, por relato até de vocês, assim, tipo, de ter vagas, de acharem pessoas para posições estratégicas e conseguir, e é tipo, dá um tempinho, fulano não quis ficar. E muitas vezes é por conta, o problema não tá nos candidatos, tá na liderança, mas também a liderança é uma liderança importante, que ela não pode ser desligada ali, ela tem um papel realmente fundamental, e aí a questão do desenvolvimento dessa liderança, né? Exatamente, Lê, exatamente. E assim, são diversos, acho que aspectos aqui que o Trilhando Mais ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar toda a parte ali de educar mesmo, né, aquele cliente, trazer para ele mesmo conhecimento, prepará-lo para receber essa pessoa candidata, né? E fazer com que esse cenário ele seja de fato um cenário de mudança. Porque não adianta também eu fazer esse letramento, eu ensiná-lo a receber ali aquele recorte, ensinar a receber aquela diversidade e depois isso não ter uma manutenção. Não tem sentido. Essa pessoa ela não vai se sentir pertencente, essa pessoa ela não vai se sentir Não tem acolhida. sustentabilidade, Não né? tem. Então não adianta no meu processo eu mostrar ser uma liderança inclusiva, eu trazer um cenário inclusivo e essa pessoa chegar na empresa e ela não se sentir pertencente, ela não reconhecer esse espaço. Então, o Trilhando Mais, ele vai trabalhar toda essa parte de desenvolvimento, de treinamento, mas também como que a gente desenvolve essa cultura diversa, como que a gente mantém essa cultura diversa. Eu aprendi com a Kelly que é diversidade, equidade, inclusão e pertencimento agora, né? Exatamente, porque se Obrigado, você parar Kelly. aqui, exato, se você para na diversidade e inclusão, né, e equidade ali, você fala, tá bom, tenho tudo isso, mas se eu não me sentir pertencente, Sim. Não tem continuidade, Não tem né? continuidade. A pessoa fica estancada ali. Exato. E quando a gente, né, pensa no Trilhando, e aí o Trilhando, ele não é só sobre diversidade, né? E aí a gente já falou um pouquinho sobre isso também. Então, o Trilhando Mais, ele vai trabalhar também muito voltado ali para DHO. A gente vai falar bastante sobre outros boa. tipos de treinamentos também. Então, legal, Richelle, diversidade já é algo que funciona aqui dentro, a gente já tem as nossas ações, já é algo sólido, mas, poxa, a gente queria desenvolver um pouco mais as lideranças ali, né, em tomada de decisão, em ser uma liderança ali mais positiva, enfim, comunicação, enfim, tantos outros treinamentos. Então, hoje a nossa proposta é justamente entender, fazer um levantamento de necessidade mesmo desse cliente de treinamento, montar ali, né, aquela pauta, aquela demanda para que a gente consiga capacitar em outras vertentes também. Então, diversidade, eu acho que por ser um tema aí, né, que todo mundo hoje busca e precisa ter esse conhecimento, é algo que a gente fala muito mais. Mas o Trilhando Mais, ele é voltado também para outros tipos de treinamento. Então, os nossos clientes questão vão... de DHO, né, que Exatamente. se diz, né? É bacana isso que a Rich traz, porque a gente percebe que a gente está levando para o nosso cliente algo que a gente está vivenciando muito aqui dentro, né? Falando um pouquinho sobre a questão de capacitação das nossas lideranças. No ano passado, nós tivemos um trabalho, né, de fazer treinamentos com toda a liderança. Nós temos hoje uma ação dentro da MetaRH de desenvolver novas lideranças. Então, nós temos muitas pessoas que estão se desenvolvendo ali, que estão aprendendo, que estão assumindo responsabilidade de fazer gestão de auxiliares, de assistentes, né, de pessoas do time. E como foi legal o retorno, né, dessas novas lideranças, das lideranças que já estão em ação ali, de, poxa, que legal isso, né? Que bom trazer essa informação, que bom trazer esse insight. Eu lembro que em um dos treinamentos a gente falou sobre chamar o time, né? Fazer ali encontros, treinamentos com o time. E logo depois que a gente fez esse treinamento, time de marketing fez, time de BI fez, e o pessoal colocou em ação. Então, é muito bacana e isso acaba cascateando, né? Todo o time acaba percebendo essa evolução, esse avanço. Então, é muito bacana a gente vivenciar aqui dentro e poder levar isso para o nosso cliente também. Legal. E você trouxe um ponto que é bacana também, nesse lance do desenvolvimento, né? Eu acho que ele é muito importante. Inclusive, isso vem até para um outro ponto que eu queria falar. Por exemplo, a gente teve todo um processo de desenvolvimento
né? A pessoa, inclusive deixa eu tocar num negócio, a gente não aplica nada para um cliente que não tenha sido testado antes, devidamente Sim. Nós definido. somos nosso laboratório. Somos cobaias, somos cases de sucesso Sim. de vários processos. E assim, que nem você trouxe. Legal, a gente está fazendo um trabalho de DHO para desenvolvimento de novas lideranças. Ok, esse líder, ele conseguiu ter essa movimentação, pô, a gente formou uma nova liderança, e o espaço que essa liderança deixou? Como é que a gente trabalha essa substituição? Como é que a gente pode fazer isso para que seja, sabe, tranquilo, para que aquela cadeira, ela continue sendo ocupada pela pessoa certa? Perfeito. A gente tem pensado muito, Lei, trabalhado muito para a gente ter um bom mapeamento e visualização, né, na questão de planos de sucessão. Então, hoje, de forma geral, a gente procura ter uma segurança de que, se em algum momento, né, em algum determinado momento, a Rosana não estiver lá, né, eu tenho alguma pessoa que possa assumir o papel da Rosana e desenvolver e tocar. Então, isso é muito saudável, né, para a empresa, é importante. Então, ter esse olhar, ter esse mapeamento, saber quem são essas pessoas e desenvolver essas pessoas, para que no momento de uma oportunidade em que a Rosana não esteja, seja por uma licença, ou seja por um fechamento de ciclo com a Meta RH mesmo e esteja em outro lugar, alguém possa estar ali já pronto, preparado para assumir esse papel. A gente percebe que esse formato é muito mais saudável, né? Trabalhar até o recrutamento interno, a Rit vai falar um pouquinho mais sobre isso também, é muito mais saudável por conta dessa questão do aculturamento que é tão importante e às vezes pode ser muito desafiador, né? Trazer uma pessoa do mercado, levá-la a passar por todo esse processo do aculturamento, do conhecimento dos processos. Então, é mais fácil eu trabalhar uma substituição com alguém que já está aqui dentro, que já conhece os processos, já conhece os desafios, porque não existem lugares perfeitos, né? Organizações perfeitas. Todas as empresas têm os desafios. Então, já conhece esses desafios, já sabe lidar com esses desafios, né? Então, isso torna esse momento de substituição menos doloroso e menos traumático, né? Se a gente não se prepara, qualquer momento a gente tem ali uma questão de licença médica ou, né, de encerramento de ciclo e a gente fica... E agora, o que vamos fazer? Então, como ETRH, a gente tem trabalhado muito esse plano de sucessão, ter muito claro esse mapeamento e investir, né, no desenvolvimento dessas pessoas para que elas estejam aptas no momento da oportunidade para assumir novas cadeiras. Não, legal. E aí isso também volta para recrutamento e seleção, porque o que acontece, né, Rit? A gente também não trabalha só recrutamento de pessoas de forma efetiva, né? A gente trabalha muito com temporário e terceiro. E aí, eu até falei isso num episódio, vou deixar o link também aqui, tá? Sobre a diferença de mão de obra temporária e terceira e tal. Isso acaba sendo um agravante, né? Porque, assim, uma coisa é o cara que está efetivo lá, assim, essa pessoa está efetiva, ela já teve um processo de onboarding, ela teve tudo isso, né? E aí, a gente falando de pessoas que estão trabalhando num regime temporário ou terceiro mesmo, né? Como fica essa questão também do fit cultural, de todo o trabalho? É um trabalho a mais para uma pessoa que vai ficar ali por pouco tempo? Ela está ocupando espaço ali de substituição temporária? Como é que se dá isso dentro de recrutamento e seleção para vocês? Não sei se um trabalho a mais, né? Até porque, e aí mais uma vez, entender o cenário que a gente está inserindo até aquele terceiro, aquele temporário. Então, é um temporário que está substituindo ali uma licença. Ele tem chances de efetivação? Possivelmente, pode ser que sim. A gente não sabe se essa pessoa, sei lá, uma mãe que saiu de licença maternidade, se ela vai querer voltar. Às vezes ela fala quero e depois fala não quero mais. Então, assim, preparar também aquela pessoa para aquele cenário, né? E a empresa até para poder futuramente investir talvez naquela pessoa colaboradora que tá ali como temporária. Então, A gente falou muito sobre isso, sobre exatamente o Luiz falou isso, né? De tipo, cara, olha isso como uma baita oportunidade para você mostrar seu Exatamente. trabalho, para a empresa olhar para você e falar assim, meu, eu quero essa pessoa aqui, mesmo com a pessoa, né, retornando, a outra pessoa retornando, eu quero ele aqui. ela vai entender que aquele headcount vale a pena investir. Opa, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa-chave aqui no meu time. Ela está sendo uma pessoa-chave no meu time. O temporário, ele não é colocado numa empresa só para cobrir buraco. Não, ele foi escolhido pelas suas habilidades também, pelas suas competências, que estavam assertivas ali com aquela oportunidade que estava aberta. Então, a gente identifica, inclusive nos nossos processos, a gente fala para essa pessoa candidata temporária ou terceira, né?
essa é a sua chance também, né? E a chance da empresa conhecer o teu trabalho, conhecer as suas entregas, o quanto você está assertivo, né, a todas as outras questões que a gente trouxe, não só tecnicamente, mas falando também da cultura. Então, automaticamente, esse profissional, a empresa olhando para esse profissional com cuidado, com uma singularidade, ele vai conseguir aproveitá-lo ali dentro de uma outra oportunidade, e aí é onde vem a chave, porque aí ele não vai nem precisar abrir uma vaga, por exemplo, para buscar essa pessoa no mercado. Como a Rô disse, ele já está aculturado, ele já fez o onboard, ele já entende como que é a cultura, como que é o movimento. Então, a curva de aprendizado dessa pessoa ela vai ser muito mais rápida, ela já está inserida, né? Então, é uma grande oportunidade, tanto para a pessoa candidata, mas como para a empresa também. Nossa, vai dar dica, hein, Rit? Fica aí a dica para as empresas. Exatamente. Ah, legal. E vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nessa questão de substituição? Algo que vocês acham que, de repente, poderia ser, além dessa baita dica da Rit aí? Eu acho que tem um ponto importante aqui, sim. Assessment, né? A gente não falou sobre isso, mas boa. o quanto é importante também as empresas, a gente na Meta, por exemplo, a gente trabalha bastante com DISC, né? Pra quem não conhece, o DISC é uma metodologia de identificar ali, né, o perfil comportamental, né, humano. Então, vai trazer ali quais são os traços dominantes dessa pessoa, né? Então, a gente gosta bastante do DISC porque ali a gente consegue entender se aquela pessoa ela tem todas as competências, por exemplo, para sentar numa cadeira de liderança, né? Ou se é uma pessoa ali que vai lidar mais com dados, com uma área um pouco mais ali sistêmica. Será que essa pessoa ela tem essa concentração, ela tem essas aptidões para lidar com aquela área? Então, um assessment é muito importante, né? Porque ali a gente consegue também entender se todas aquelas competências, todas aquelas habilidades estão também assertivas para aquela cadeira que ela vai sentar. Então, quando a gente olha para isso dentro de casa também, então um plano de sucessão, né? Poxa, eu gosto muito da Rô, eu acho que ela vai se dar super bem, porque a Rô é comunicativa, porque a Rô já sabe fazer essas atividades, tá, mas só no eu acho não dá. Só também no que a gente tá vendo não tem como. A gente precisa ter um embasamento, né, pra gente conseguir tomar a nossa decisão de uma forma assertiva. Então, um assessment, ele é muito importante. Um DISC, no nosso caso, ele ajuda a gente a balizar aí esse perfil para que, de fato, quando essa pessoa sentar nessa cadeira, ela não sofra impactos ali e ela desengaje, porque existe isso, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito motivada na minha cadeira, como consultora, e aí eu recebo um desafio de liderança. Mas será que o meu perfil, ele estava de fato assertivo para eu ser líder daquele time, para eu assumir aquelas responsabilidades? Será que esse perfil, ele atendia ali talvez só a liderança, mas quando eu olho para as partes administrativas, será que eu tenho essa aptidão? E aí é onde entra, né, esse assessment, para a gente conseguir fechar esse perfil comportamental humano, e aí a gente direciona, de fato, para essas cadeiras. Eu acho que eu passei um pouco, antes de assumir uma cadeira de liderança, eu passei por um inventário comportamental também, e para mim, assim, foi excelente para a empresa, né, eu entendo isso para a empresa de uma maneira mais abrangente, mas para mim, a questão do autoconhecimento, até para poder trabalhar alguns gaps, então aí fica uma dica agora para as pessoas candidatas, se conseguirem fazer uma espécie de assessment, pesquisem, é tranquilo de achar, é muito importante, assim, para quem quer rever a carreira, ou quem está querendo buscar uma promoção, esse autoconhecimento foi fundamental, pelo menos para mim, foi fundamental, e ajuda muito as empresas a definir esses papéis, né, Rô? Sim, com certeza, Lê. Eu acho que de dica, eu vou deixar aqui a dica, então, para as pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão aí nessa luta, né, buscando uma ascensão profissional, um crescimento, e eu acredito que a dica que nós podemos deixar, e algo que nós acreditamos, é de você ter essa autonomia em relação à sua carreira, né? Não coloque a sua carreira na mão de outras pessoas, né? Não pense que é uma responsabilidade 100% da empresa te desenvolver, né? Nesse processo de desenvolvimento existe um papel, uma responsabilidade mútua e ações mútuas. Então, o DISC, por exemplo, né, nós disponibilizamos ali, temos, né, o DISC para o nosso time, inclusive nos processos para construção de PDI, nós disponibilizamos para as pessoas fazerem também. Ele é um ponto de partida, né? Ali naquele momento, você não pode tomar aquilo 100% e falar, eu sou isso 100%.
aquilo é a sua fotografia daquele momento. Então, ali... Desculpa, eu sempre falo, né? Não é eu sou, é eu estou. Eu estou, muito, né? muito Eu bem, estou verdade. assim agora. Sim. E foi muito bom você complementar, e desculpa te cortar, Rô, Imagina. mas complementar aqui, quando eu falei do assessment, eu falei muito com a visão da empresa, mas o assessment, ele é poderoso pro autoconhecimento. Então, Sim. e aí vem esse movimento de, tá, beleza, eu sou assim, ai, não dá pra mudar, ai, eu, né, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, né? E não é isso, eu não sou assim, eu estou assim. Né? Com certeza. Né? E aí, a partir daquele momento, vai muito dessa vontade, né, da pessoa de, não, eu quero me desenvolver para isso, né? Então, eu quero assumir uma cadeira de liderança, poxa, mas o meu relacionamento interpessoal não está muito legal, né? As pessoas, eu não consigo me comunicar sem que as pessoas me considerem, às vezes, um pouco agressiva na comunicação. Então, é possível desenvolver isso, né? E aí entra essa vontade e esse debruçar sobre o seu desenvolvimento. Então, isso que o Lê trouxe é muito importante. Quando você tiver acesso a esses momentos, né? Tiver ali o seu assessment, olhe aquilo, reflita e debruce sobre os desenvolvimentos, busque, né, se conhecer, entender como que você funciona, tenha uma clareza a respeito daquilo que você está buscando também. Porque tem momentos que a gente fica meio em dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? E sempre busque trazer para você, né, essa responsabilidade. Eu acho que quando a gente traz para nós essa responsabilidade, a gente entende que aquilo que está na nossa mão, a gente consegue mover e mudar, né? Agora, aquilo que a gente só transfere para a empresa, só coloca na responsabilidade do meu líder, ou só na responsabilidade de gente de gestão, eu defender meu lado, você acaba transferindo uma responsabilidade e você não tem ação sobre isso, porque se você não está ali no papel de gente de gestão, ou você não está no papel da sua liderança, qual ação você pode ter? Agora, se você, como um profissional, você entende que não é a minha profissão, é a minha carreira, são os meus sonhos, os meus objetivos, então você tem essa autonomia e essa capacidade de poder se mover e galgar, alcançar novos níveis, se desenvolver para que você cresça e alcance aquilo que você está buscando para sua carreira. É o controle, né? É Sim. ter o controle nas mãos, né? Exatamente. Ai, que legal, gente. Gente, eu acho que a gente tá arrumando já pro final. Assim, tem dicas muito legais, acho que veio para abranger toda essa parte aí. E eu queria mais uma vez agradecer vocês muito demais pela presença. Era um episódio que eu queria mesmo gravar, trazer a Hit, que é de recrutamento e seleção, a Rô de gente de gestão, que assim, que tem muita sinergia com esse assunto que a gente trouxe, né? Então, para mim foi muito legal. Ai, Lê, obrigada, eu que agradeço. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Fiquei bem nervosa, confesso, mas eu estou muito feliz. Foi um privilégio enorme. Estava com muita expectativa de chegar o momento de eu poder participar do podcast. E chegou mais rápido do que eu imaginava. Então, obrigada, pessoal. Espero que tenha conseguido contribuir muito com esse episódio. Bom, também estava muito ansiosa para esse momento. Agradeço também pelo convite. Tenho muitas dicas, né? Mas o tempo é curto, infelizmente. Não espero ser convidada novamente para um outro momento, a gente falar de outros assuntos. Mas antes de finalizar, eu acho que a dica que eu posso deixar aqui, eu espero vê-los num momento de entrevista. Adoro conhecer pessoas, então vai ser um momento muito bacana. Mas fechando, acho que tudo que nós falamos, né? O mais importante aqui, como a Rô disse, eu acho que se conhecer, né, para ir para um processo seletivo, para participar de uma entrevista, ou até mesmo ali para conseguir, enfim, aquele sim que a gente sempre espera, né, aquela aprovação, eu acho, primeiro, se conhecer, entenda as suas fragilidades, né, entenda quais são as suas potencialidades também. Então, nossa, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei quais são ali as minhas competências, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar, né? E você é o responsável pelo seu PDI, né? Então, construa, né, o seu PDI, desenvolva ali as suas, enfim, as suas habilidades que são necessárias serem desenvolvidas. E para finalizar, assim, acho que a dica que a Rô trouxe, eu reforço, assim, você é o responsável por sua carreira, né? Você é o responsável para eu
depois falar para você, sim, você foi aprovado, né? Depende muito mais de você do que de mim, né? Então, assim, se Ou prepare. sim, você foi promovido. Ou sim, É. você foi promovido, exato. Exato. Então, assim, depende muito mais de você, né, do que propriamente do teu líder, da empresa ou do recrutador, né? A gente precisa ser realmente ali o líder da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso desenvolvimento. Então, a dica é essa, assim, mais do que nunca, né? Faça acontecer, né? Para que a gente também possa fazer acontecer do nosso lado aqui. Ah, legal. Gente, mais uma vez, então, obrigado. E aí, eu queria deixar os recadinhos finais da minha parte. Se você é uma pessoa responsável pela área de RH, ou se você está aqui nesse papo e escutando e falando, nossa, quanta coisa, saiba que a gente pode ajudar você, então dá uma olhadinha no nosso site, no www.metarh.com.br, tá? Também tem as nossas redes, é MetaRH Humana. Só que eu vou deixar todos os links aqui para facilitar para vocês, então vocês vão ver um pouco desse portfólio. Considerem chamar a gente para bater um papo, para falar sobre os desafios. Ó, vai ter essa equipe e muito mais gente que é de presença para poder falar sobre seus desafios e te ajudar em algum momento. Então é isso, mais uma vez agradeço a você. Vou deixar os links todos que eu falei aí, inclusive deixar as redes sociais de vocês. Por favor. Pode deixar, eu vou deixar. Perfeito. Compartilha nosso LinkedIn, busca a Sim. gente. Todo mundo acessa Isso, lá. aí todo mundo vai poder pegar a dica com vocês direto lá. Exatamente. Vou poder falar, ó, acessa meu LinkedIn que tá bem aqui. O meu também, gente, tá aqui. Legal, gente. E é isso, então, mais uma vez, gente, obrigado por estarem com a gente até agora e até a próxima.